Eu sei que vocês não gostam muito quando eu falo de IA, mas é inevitável que eu traga pelo menos mais 2 vídeos. Esse vai ser um deles, o outro vai ser eu ensinando a utilizar boas práticas de vibe coding, né? Como que a gente pode codar aplicações utilizando ferramentas de IA, agentes autônomos de IA, e manter a qualidade e tentar melhorar nas performances. Mas, cara, tá inevitável falar disso. A vibe definitivamente tem mudado, vibe coding definitivamente tem mudado. Eu quis trazer essas duas thumbnails aqui de duas pessoas que eu respeito bastante. O Theo, que é um youtuber gringo também, é CEO de empresas e tal. Ele fala que código agora tá muito barato e software não, o que é interessante, é um dos pontos de vista que a gente vai abordar no vídeo de hoje. E o Lucas Montano com um vídeo sobre a alegria de programar desapareceu, falando que, assim, se tu gostava muito de escrever código, é bastante plausível que tu não vai gostar de programar agora, porque boa parte do código já tá sendo escrito por IA, e tende a ser cada vez mais código. Nesse vídeo a gente vai falar de tudo isso, a gente vai falar dos meus tweets, né, que eu falei que, bom, a gente tá chegando num ponto onde é mais importante entender o que é PubSub, o que são retry queues, o que é uma hero section, do que eu saber a diferença entre var, const e let. Eu também falei que 2026 é o ano dos generalistas e eu não elaborei mais, né? Vamos falar sobre isso daqui. Vamos falar então sobre por que arquitetura é maior do que linhas de código e como eu vejo a nossa profissão mudando, não extremamente drasticamente, mas o funcionamento dela mudando pra esse ano agora. Antes disso, eu vou te falar do patrocínio de hoje. Pera aí, rapidão. Hoje a publi é um pouquinho diferente, né? O que aconteceu aqui? Eu tô com uma publi diferente porque eu tinha gravado, né, a publi pra esse vídeo aqui, mas cara, aí eu assisti o vídeo sobre IA, aí eu vi que era uma publi de IA também, aí eu pensei, putz, não ficou um fit muito legal, assim, o pessoal vai achar que eu tô com um certo conflito de interesse aqui, que eu tô querendo vender um negócio com esse vídeo, então eu cancelei aquela publi pra esse vídeo, tá? Aí ficou o slot aqui, né, o que a gente pode fazer com isso aqui, com esse tempo que a gente tá aqui? Bom, se você, nesse mundo de IA, né, gosta de mim e quer aprender coisas comigo, a gente tem alguns cursos aqui no canal, mas a gente tem, na verdade, também um combo com todos os cursos. Nessa que é a área de membros deles, tem aqui o curso de estrutura de dados e algoritmos, o curso de 10 lead codes, o roadmap para o seu próximo emprego, o workshop de system design para entrevistas, tá? Isso daqui a gente deve aumentar o preço, que tá muito barato. Honestamente, o workshop tá absurdo. Por exemplo, né, só no roadmap para o seu próximo emprego, que é um dos 4 cursos, a gente vai te ensinar a achar vagas de verdade nos buscadores onde as empresas postam no LinkedIn, em sites das próprias empresas. Vamos te ensinar vários offshores que tem aí, te ensinar a fazer um excelente currículo, um LinkedIn que atrai recrutadores e um modelo completo de como ir bem em todas as etapas das entrevistas, né? Um negócio aqui extremamente interessante. Cara, além disso, você vai ter acesso à estrutura de dados e algoritmos, que te ensina assim, né? Na era da IA, as bases da computação, os fundamentos da computação são muito importantes. Então eu te ensino aqui nos fundamentos, a estrutura de dados e algoritmos, né? Como pensar algoritmicamente, tanto para passar entrevistas quanto pelo seu próprio intelecto, né? Como programador. Tem mais uns lead code aqui que são os mais cobrados em entrevistas de emprego, você mandar bem e ser aprovado. E cara, System Design vai ser uma das coisas mais importantes nessa área de IA, tá? A gente tá produzindo muito conteúdo pro canal sobre System Design em específico. É um conhecimento que eu tenho visto ser cada vez mais importante conforme a gente vai criando sistemas mais distribuídos, né? Enfim, se você tiver interesse em adquirir todos os cursos do canal com 15% de desconto, clica no link aqui na descrição, já vai estar com o cupom, tá? Se não tiver dito o cupom VÍDEOIA, você vai ganhar 15% de desconto em todos os cursos do canal. Se você por acaso não quiser todos, né? Se você quiser, eu quero, sei lá, só o de estrutura de dados e algoritmos. Eu quero só o roadmap pro seu próximo emprego, porque eu tô me preparando para vagas internacionais, né? A gente dá aqui o guia de como conseguir essas vagas e como ir bem nos processos seletivos. Se você quiser só um deles, também vai ter o link exclusivo para cada um aqui na descrição, tá? Mas que publi estranha, cara, vai ficar muito desengonçado, mas tá bom, né? Eu vou fazer o quê? É a vida. É que eu achei que ia ter muito conflito de interesse eu falar de IA nesse vídeo, então tá aí, né? Por que eu e muita gente tá dizendo que agora tá tendo, de fato, uma mudança de vibe? Porque a gente tem pessoas que eram bastante céticas com respeito à IA, produzindo bastante código com IA, né? A gente tinha que antes, a IA, ela efetivamente, né, quem se impressionava muito com a IA era mais júnior. Hoje em dia a gente tem pessoas que não são tão júnior assim, como por exemplo o criador do Linux, né, o Linus Torvalds, utilizando de vibe coding aqui e ali, utilizando IA pra fazer. Na verdade foi um projeto paralelo, tá? A gente não pode levar isso daqui muito, muito a sério. O Linus não fez o kernel do Linux utilizando o Cloud Code, não é isso. Mas o DHH, né, em 2025, maio de 2025, ele falou que programar deve ser uma vibe. Fala que ele ama programar e tal, e que nesse ponto aqui, nesse ponto da história, em maio de 2025, ele não tava fazendo vibe coding como a gente chama vibe coding, mas ele, mais recentemente, agora em janeiro de 2026, fez um post falando sobre promovendo agentes de IA, em que ele fala que no final do ano passado, no final de 2025, os modelos de IA
Os agentes de IA realmente ganharam vida pra mim. Tudo isso fica evidente se você já tentou utilizar alguns novos modelos, especialmente o Cloud Opus 4.5. Sim, a gente vai ter vídeo sobre isso no canal. Deve ser um dos próximos vídeos que vai sair, tá? Eu utilizando, ensinando boas técnicas pra usar esses modelos, nos agentes de IA e tal. E ele fala aqui, ó, com esses agentes autônomos, a experiência é bem diferente. É mais parecido com trabalhar em equipe e menos com trabalhar com um programador em dupla, excessivamente entusiasmado. Então, né, se antes o autocomplete parecia que era uma dupla ali que fazia pair programming com você e era muito entusiasmado e ficava escrevendo um monte de porcaria, agora, com a equipe de agentes, eles fazem trabalho de forma autônoma e eu apenas reviso o resultado final, ofereço minha orientação e quando solicitado, e me maravilho com o fato de isso ser possível. Sim, estou pronto para promover a atual geração de agentes de IA. Eles não estão aqui apenas para me ajudar a responder perguntas ou verificar o meu trabalho, mas eles são totalmente capazes de produzir contribuições a nível de produção para bases de código real. Isso aqui é o DHH, criador do Ruby on Rails, tá? Ele tem algumas empresas, uma delas chama, acho que 37 Signals. Ele tem o Basecamp também. Aqui, ó, CTO da 37 Signals, criei o Basecamp. Então, se você acha que ele é alguém júnior, tenta achar de novo, tá? Ele não é. Se você acha que esse cara não entende muito de código, ou que ele tá falando isso porque ele é alguém não técnico, novamente, ele criou o Ruby on Rails. Tenta pensar de novo. Segundo ele, né, você precisa entrar lá. Veja por si mesmo onde estamos agora. Baixe o Open Code, dedique-se de verdade ao Opus ou aos projetos semelhantes, e aprecie o privilégio de estar vivos na época em que ensinamos as máquinas a pensar. Palavras extremamente fortes. Se você tá vendo esse vídeo, e na empresa que você trabalha agora, você não ouviu sequer o nome Cloud Opus 4.5 citado, vou até colocar aqui, tá? Se você não ouviu Opus 4.5, se você não sabe exatamente o quanto custa o tal do 20x do Cloud Code, certo? Se isso daqui não são pontos relevantes da empresa que você trabalha, pontos de conversa, meus parabéns, você provavelmente tá na frente da curva na sua empresa só pelo fato de você estar aqui agora. Cara, o Cloud Code tá muito impressionante. O criador do Cloud Code usa Cloud Code para Vibe Coding, o DHH usa Open Code, que é relativamente parecido, vai. O Theo, que a gente mostrou também, o Lucas Montano falou que ele fez o Persua só com Vibe Coding. A gente tá de fato num ponto de virada, tá? Eu acho que não tá mais em debate se isso aqui vai ser amplamente utilizado pela indústria, isso aqui é amplamente utilizado pela indústria. A gente pode debater ainda se isso daqui compete com bons programadores. Eu conheço bons programadores que acham que não tem tanta utilidade assim o Opus e o Cloud Code e esses agentes. Pode ser realmente que o output desses bons programadores sejam tão bons quanto esse daqui, mas cara, eu acho que tá chegando num ponto que é inevitável a gente falar que isso daqui acelera bastante a escrita de código. Tipo, eles geram aplicações e features que funcionam, eles conseguem testar, eles conseguem fazer muita coisa. Vem cá, um segredo entre a gente, tá? Só entre a gente. Tem startups inteiras construídas em cima disso, que foram avaliadas em mais de $1 milhão. Ah, galera, mas como que essa startup vai escalar? Como que isso aí vai funcionar no futuro? Como que isso aí... Não sei, não faço a menor ideia, mas fica aí com você. O fato de que tem usuários reais, usando produtos reais de empresas reais que valem $milhões, que foram criados inteiramente utilizando esses modelos, sem linhas de código utilizadas. Na verdade, o Cloud Code aqui não é um modelo, né? Enfim, é um software, mas usando o Opus. Então, resta pra gente se perguntar, né, quais as tarefas do seu trabalho, qual a tarefa que a gente executa no nosso trabalho de fato. Se você acompanha aqui o canal, você deve ter se lembrado de um vídeo que eu fiz Vibe Coding, e eu pedi pra IA gerar um negócio, saiu todo torto e tal, porque eu não defini exatamente muito bem o que eu queria, então eu tive que voltar e corrigir um monte de coisa. E isso aí ainda acontece, tá? Se você pedir pra IA fazer qualquer coisa, ela vai fazer qualquer coisa e vai te entregar qualquer coisa, certo? Se você não tiver especificidade naquilo que você quer, é aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho basta. Mas eu falei aqui que é mais importante a gente entender sobre esses conceitos de mais alto nível do que a gente entender a diferença entre var, const e let. Que a gente entender a diferença entre igual, igual ou igual, igual, igual. Eu acho que se a gente pensar a nível, por exemplo, de functions, né, funções, classes, talvez testes, talvez até módulos, né, ou então arquivos, nesse nível, nessa camada de abstração, a IA tem ficado muito boa. Ela tem escrito funções boas, ela tem escrito classes que funcionam e fazem sentido se você souber escrever os requerimentos, ela tem escrito testes que testam de verdade, ela tem escrito módulos decentes, ela tem escrito arquivos completos, inteiros, bons. Eu acho que tudo isso aqui é totalmente possível, a gente vai demonstrar isso aqui em vídeo, não sei se o vídeo já tá no ar ou não, mas tudo isso aqui é perfeitamente possível. Agora, tem um detalhe muito importante, né? O nosso trabalho aqui, de alguém mais avançado na área, é a gente pegar algo que é um requisito, primeiro a gente tem que entender esse requisito, né? Mas em algum momento, esse requisito não vai virar nem código. O nosso output final nem é código. É software mesmo, é software funcionando. Código qualquer um gera. Entre a gente pegar um requisito e a gente transformar isso aqui num software funcional, não sei como é que é o lugar que você trabalha, mas pra mim, a etapa de escrever código, ela tá aqui, ó. Tá aqui próxima do final, um pouco antes da gente fazer teste e validar, né? E bem depois de uma quantidade gigantesca de trabalho, né? Tudo isso daqui que vai ser o seguinte. Eu preciso primeiro entender o requisito.
Então a gente tem, primeiro ponto de atenção aqui, tá cada vez mais importante. Não me dá felicidade nenhuma em te dizer isso daqui, tá? Mas se eu acho que é verdade, eu sou obrigado a te falar. Eu acho que a maioria de vocês nem vai gostar desse vídeo, tá? Não tô falando isso daqui pra agradar ninguém, falando porque eu acho que é verdade, tá? Para entender do requisito. Vamos colocar aqui que um dos seus objetivos é entender o Business Rules. Extremamente importante é entender, então, User Experience. Pra atingir isso, você vai ter que fazer reuniões. Não me dá nenhum prazer falar isso, tá? Eu não tô feliz com esse fato. Você vai ter que fazer mais reunião com o cliente. Você vai ter que trabalhar mais em conjunto com o cliente, eu acredito, tá? A partir do momento que o requisito tá entendido, muito bem compreendido, a gente precisa transformar esse requisito, de repente, em algo grande, em algo abrangente, assim, numa feature, a gente pode chamar aqui de milestone, não necessariamente é isso, um conjunto de features, algo nesse sentido. Depois disso, você vai quebrar esse conjunto de milestones em, de repente, um PRD, talvez, algo nesse sentido, tá? Você pode ter um PRD ou um ADR, Architecture Decision Record. ADR é importante, vamos anotar aqui pra gente falar também sobre a arquitetura. Em algum momento, isso daqui vão virar diversas features. Só que se você pegar essas features soltas e só pedir pra uma IA aleatória gerar código, você vai ter o resultado que eu tive naquele vídeo que eu fracassei, que aí vai gerar um monte de porcaria. Então tem algumas etapas adicionais aqui, né? Qual que é o ponto que eu tô querendo chegar? Que código por código é de graça. E é cada vez mais importante que a gente entenda como fazer uma arquitetura boa, porque a IA ela é prolixa, ela meio que continua naquilo que já tá feito. Pelo menos a minha experiência tem sido assim. Então, assim, dentro do seu desenho ali do sistema, que a gente tá, por convenção aqui, chamando de arquitetura, mas não necessariamente é só isso, tá? A gente vai ter que a documentação é importante. Documentar a regra de negócio. Eu não sei muito bem como traduzir isso aqui, tá? System boundaries. Tipo assim, quais os limites do sistema, as responsabilidades do seu sistema, onde que ele começa, onde que acaba um sistema e começa outra. Qual abstração que a gente vai utilizar? Qual o nível correto de abstração, o tamanho correto de abstração? Qual a melhor arquitetura para esse projeto exato? O que acontece, por exemplo, quando... Deixa eu dar um exemplo aqui, tá? Isso aqui é regra de negócio. Seu cliente vai lá, bota o cartão de crédito, tenta fazer um pagamento, o pagamento falha. O que acontece? A gente vai dar um retry? Como que a gente vai retentar? A gente vai notificar o cliente? Como que a gente vai notificar o cliente? A partir do momento que o cliente inseriu o cartão de crédito, o que aparece na tela dele? Vai ficar ele carregando? Ele vai ser notificado via webhook? Ele vai ser notificado via um e-mail depois? Esse tipo de coisa é importante da gente entender. Você vai lá, eu quero uma feature que gera um relatório. Como que esse relatório se parece? Quais informações importantes do relatório? Como que esse relatório é entregue? Qual o formato que o relatório vai ser entregue? Como que eu vou processar isso? Eu vou processar no meu próprio servidor? Eu vou delegar para workers? Você tá entendendo? Você tá entendendo que a gente tá entrando numa pegada aqui bastante system design também, mas não só isso também. É entender como o software funciona por inteiro, dando uma, talvez, menor importância aos pequenos detalhes. Se você olhar, eu falei que, né, 2026 é o ano dos generalistas, é isso que eu tô me referindo. É uma compreensão maior do todo, de modo que eu acho que a gente vai caminhar pra um misto. Eu acho que vai ser realmente um misto entre, assim, tipo, a gente vai ser o arquiteto e a gente vai lidar de maneira muito próxima com o produto, tá? Você fecha um pouco esse gap aqui. Agora, muito importante, eu não tô dizendo que o conhecimento de programação, e até o conhecimento de programação em níveis um pouco mais baixos não é importante. Eu ainda acho ele bastante importante porque, bom, pelo menos quando eu converso com uma IA, eu sei informar ela se a decisão correta para aquilo é fazer a comunicação através de webhooks ou através de WebSockets. Eu consigo, na minha cabeça de alguém de tecnologia, entender o seguinte, né? Entender que, por exemplo, o usuário vai tomar uma ação aqui, essa ação vai ser do front-end, vai chegar aqui no meu back-end, isso daqui precisa de alpha, né? Precisa de validação. Se você falar com alguém de produto, a pessoa talvez nem saiba muito bem como que isso daqui se parece, né? Precisa de uma segurança boa para tomar essa ação. Eu sei que muitas das vezes essa ação vai requerer uma interação com diversos sistemas externos. Isso daqui vai requerer uma interação com, de repente, uma API externa com o nosso banco de dados, né? Que também dá para considerar que é um sistema externo, mas enfim. Ou, de repente, até outro serviço nosso mesmo. Aqui um microservice. Eu sei se, de repente, isso daí é algo que vai ser retornado síncrono pro cliente, ou se isso vai ser processado em background, ou se eu vou ter, de repente, que aqui vai ter, na real, só um nível de API que vai jogar tudo isso daqui para uma fila, e a fila vai processar depois. Esse conhecimento se torna cada vez mais importante. E algo de interessante a se notar aqui, ó, com o fato de que código tá muito barato, é que o código em si tá barato, tá mais rápido escrever código é mais fácil, mas os seus erros ainda têm custo muito alto. Né, se o código tá mais barato, a gente consegue gerar código com menos atenção, a gente consegue mergear código, honestamente, prestando menos atenção, sendo mais atento. Você deve ter notado isso, né, os devs que estão usando muito IA, parece que estão revisando um pouco menos, né, parece que tem um pouco menos de carinho, parece que tem um pouco menos de cuidado que deveriam ter. O custo de um bug não diminuiu. O impacto que um bug vai causar na sua empresa não diminuiu, ainda tá alto. O custo por estar errado ainda tá alto. E o custo de uma arquitetura mal feita, de um serviço que vai escalando com o IA ad infinito de maneira muito prolixa, de maneira muito gambiarra, né? A IA que não tem um certo cuidado pra podar ela, pra promptar ela da maneira correta e pra guiar ela em como escrever o código de uma maneira boa, com uma arquitetura boa, com um system design importante, um system design bem feito, esses erros aqui vão se tornar bastante caros. Se o serviço vai escalar, cara, bota o Cloud Code na mão de alguém de produto
e ver a mágica acontecer, ver o desastre da codebase depois, ver como é que você faria pra escalar aquela codebase pra 1 milhão de usuários. Vai ser muito difícil. Os nossos protótipos estão muito mais baratos, a velocidade na escrita de código tá muito mais rápida, e a nossa velocidade de cometer erros, se a gente estiver cometendo, também tá muito mais rápida. Então, a gente tá muito mais num ponto em que o trabalho mecânico não tem se tornado mais tão importante assim. O ativo de mais importância que você pode ter é a tomada de decisões. Quase como um executivo de código. Você é o CEO do código, você tá me entendendo? Você não vai ser pago necessariamente pelas suas linhas de código. Na verdade, nunca foi, né? Ninguém nunca foi pago por linhas de código. Só se a empresa é muito ruim. Você vai ser pago pelo seu judgment. Vou traduzir aqui pra julgamento, mas não é bem julgamento, né? Judgment é... Como é que eu traduzo judgment? Cara, seu processo de tomada de decisão mesmo, tá? Pela sua inteligência, pela sua capacidade de tomar boas decisões a respeito do código, mesmo conseguindo ignorar um pouco desses detalhes de mais baixo nível que por tanto tempo foram o nosso dia a dia. Isso aqui eu acho que, se bem compreendido, até alavanca a sua carreira, tá? Bastante. Nesse entender como funciona por inteiro, né? A gente vai ter que prestar atenção em performance. Como que eu faço um código que performa bem? Como que eu faço um sistema que performa bem? Como que eu faço algo com escalabilidade? Como que eu faço algo com segurança? Como que eu faço algo com manutenibilidade? E isso daqui tudo faz com que aquela minha frase, né? Eu acho que seja bastante verdade, que pouco importa pra mim se você sabe nos nuances de JavaScript qual a diferença de var, const e let. Pra mim não tem uma relevância muito importante, mas de repente eu vou querer entender o que fez você a escolher o padrão de singleton, né? Por que você achou que um singleton era bom pra esse caso de uso? Como é que isso aqui vai escalar pro futuro? De repente eu vou querer entender como que a gente criou uma camada de abstração pro nosso banco de dados, como que o nosso banco de dados está abstraído, porque a gente vai acessar ele via lambdas ou a gente vai acessar ele via uma EC2? E se a gente vai acessar nosso banco de dados via lambdas, né? Como que a gente vai resolver o problema de connection pooling? Porque, como é que você faz? Você vai rodar, vai receber 30 requests, isso aí de repente vai subir 30 lambdas tentando desconectar o banco de dados. Você precisa que o banco de dados abra 30 conexões com 30 lambdas, se forem 1000 usuários. Você não vai esgotar o número de conexões do banco de dados, né? Como é que resolve esse problema? Você sabe que esse problema existe? A parte mais difícil não tá mais nas funções, na escrita de funções, na escrita de módulos, na escrita de... tanto faz o que seja. A parte mais difícil tá sendo aqui as interfaces. As interfaces, as abstrações. Onde que os sistemas vão falhar, né? Os sistemas vão falhar, a gente pode colocar aqui no código, pra você se atentar nesses pontos de falha aqui, nos contratos, né? O contrato de API, o que você definiu como um contrato de API, como é que a sua API tá no V1, no V2, você definiu isso, se você vai quebrar o contrato da API com o cliente, porque você vai codar uma diferença ali que não é compatível de backwards, né? Que não tem compatibilidade retroativa no permissionamento. Quem pode acessar o quê? Quem tem qual permissão? Aí eu tenho visto que ela tá bem ruimzinha nisso, né? Tá? Tipo, se você não especificar uma granularidade muito boa, aí ela não faz a menor ideia de quem pode acessar o que, todo mundo pode acessar tudo, que causa segurança de vulnerabilidade. Perdão, problema de vulnerabilidade, de segurança. Transações, né? E transações eu não digo no sistema financeiro, eu digo transações até de banco de dados, né? Você tem aí race condition, você tem aí quando que tu vai retentar as coisas. Tipo assim, será que faz sentido a gente usar um CQRS e event sourcing? Quando que a gente optaria por uma arquitetura event-driven? E ainda é importante que a gente entenda como fazer isso, entenda nos nuances ali, né? Como que é feito. Eu não tô dizendo que não é importante entender do todo, que não é importante saber programar, que não é importante todas essas coisas. Eu tô dizendo que talvez você não vá fazer elas todos os dias o tempo todo. Assim como um engenheiro sabe fazer cálculo diferencial, mas ele em si não calcula, né? Ele joga ali, sei lá, no CAD e o CAD calcula pra ele. Você não vê o engenheiro ali na mão com papel e caneta fazendo cálculo diferencial, não faz o menor sentido. Pelo menos ele tá usando uma calculadora, né? Você tá usando a IA agora. Essa é a analogia aqui. Como que você faz pra lidar com a entropia da codebase, né? Com a complexidade cada vez maior. Quanto mais código, mais complexidade, mais entropia. O ideal era ter 0 linhas de código, esse é o sonho. Quanto menos linhas de código necessárias pra resolver o problema, costuma ser melhor, né? Tem uma tendência a ser melhor, lógico. A gente não quer levar isso ao extremo, a gente não quer fazer um code golf aqui. Mas você vê, com código muito barato e com erros bastante caros, isso ainda demanda um estudo bem refinado, né? Eu gosto de pensar no seguinte, você tem aqui tomada de decisões de julgamento. Uma das pessoas que a gente considera referência na área de mercado financeiro é Warren Buffett. Warren Buffett. Assim, em termos de ações, de o que ele vai fazer de fato, o que esse cara precisa fazer. O que esse cara precisa fazer é decidir. Por ano, todo ano ele precisa decidir mais ou menos umas 2 empresas pra comprar, tá? Ele precisa tomar a decisão de 2 empresas pra comprar, não é nem ele que vai escrever os contratos, nem nada, ele só precisa tomar a decisão. E alguns anos ele vai decidir quais ações vender. Tem ano que ele não precisa vender nada. É mais ou menos isso, tá? Mais ou menos ele vai comprar ali umas 2 empresas ou 2 ações de empresas novas, vai decidir se tem algum pra vender ou não, e é isso. É isso que esse cara que faz o ano inteiro. Ele tá sendo pago pelo julgamento dele, ele tá sendo pago pelo processo de tomada de decisão dele, pelo conhecimento que ele adquiriu em como fazer isso daqui
aqui com uma assertividade muito boa. Ele vai estar certo em, tipo assim, 80% dos casos, talvez. E isso é excelente. Você, como programador, também vai ter que estar certo em muitos dos casos, por isso que você vai precisar aprender do todo, do completo. A parte executiva, per se, por exemplo, voltando aqui na tomada de decisão, né? Warren Buffett precisa abrir um home broker, fazer o depósito, clicar no botão ali, comprar ações, escolher o número de ações pra comprar? Provavelmente não, ele deve ter gente que faz isso pra ele. Você agora tem a IA escrevendo linhas de código pra você, se você quiser, né? Quer mais coisas importantes pra você entender? Como vai ser o seu tal SLA, né? Como você calcula a latência? Quais são os trade-offs de cada opção? Qual que faz mais sentido dada a regra de negócio do negócio? Como que o negócio vai funcionar? Você tem que lembrar que um software de sucesso, né, vai tipo assim, sobreviver por muitos anos. É bom que a base dele, assim, esteja razoavelmente bem feita, né? Pelo menos compreendidos, assim, os fluxos de coisas que acontecem. Pelo menos que ele esteja com uma testabilidade boa. Que você consiga testar as coisas de modo que, se for refatorado, provavelmente vai ser refatorado, né? Porque, como eu falei, código tá barato, que você não vai quebrar tudo pra todo mundo, né? Você vai querer pensar em login, você vai querer pensar em monitoramento. Eu acho que se a gente pensasse, né, que antes o nosso trabalho aqui tava numa caixinha, vamos colocar uma caixinha aqui, ó, eu trabalhei muitos anos numa caixinha de Django, tá? Django, e a minha caixinha era quase que lidar com código Django por muito tempo. Mas não era só isso também, você tinha aqui também outra caixinha, que era, por exemplo, você tinha que entender muito bem das features, né, fazer aquele negócio de que a gente falou anteriormente aqui, de entender o requisito e transformar isso daí, de repente, num ticket, numa feature e tal. Então vamos colocar isso daqui como sendo, como é que a gente chama esse trabalho de refinamento, vai? Refinamento. E eu tinha na outra ponta da minha caixinha, né, que validar. Então vamos lá. Refinar, Django, validar, tá? Validar inclui testar, fazer os testes, conversar com o stakeholder, ver se o negócio tá funcionando ou não, enfim, esse tipo de coisa. Agora, cara, eu acho que meu trabalho reduz aqui, tá? Reduz o tempo que eu vou gastar nisso daqui e aumenta drasticamente a quantidade de tempo que eu tenho pra fazer isso daqui. Eu acho que é mais ou menos nesse caminho, tá? Mais ou menos por esse caminho que a gente tá indo. E eu, infelizmente, não tenho ainda conteúdo pra te ensinar tudo isso daqui de cima a baixo, infelizmente. Mas, disso tudo, a gente tem um curso de System Design saindo do forno agora, e deve ter uma lista de espera aqui embaixo. Se você quiser se inscrever pra lista de espera, vai ser bem legal te ensinar essa pequena parte de software, né? Porque o conjunto da sua carreira vai ser uma composição de pequenas partes. Na verdade, System Design não é uma parte pequena, é uma parte grande. Enfim, eu acho. Tô apostando minhas fichas nisso daqui, né? Se eu não tivesse apostando minhas fichas nisso daqui, eu estaria te ensinando outra coisa. Eu acho que System Design se torna muito importante. Se você estiver assistindo esse vídeo perto do lançamento, a gente vai ter uma lista de espera aqui embaixo. Se você estiver assistindo muito depois, o curso já vai estar pronto, vai ter o link pra comprar aqui embaixo. Enfim, respondendo as perguntas desse vídeo, né? A galera perguntar aqui embaixo, isso aqui significa que tá mais difícil trabalhar como júnior? Resposta, sim. Isso aqui significa que tá mais difícil pra quem tá na faculdade agora? Resposta, sim também. Eu acho que o nível de conhecimento necessário aumentou porque o trabalho mecânico diminuiu, simples assim. Você acha que vai ser cada vez mais utilizado em produção? Acho que vai. Você acha que isso vai causar mais bugs, mais problemas, mais vulnerabilidades? Também acho que vai, mas eu acho que a velocidade vai compensar esses problemas. Qual outra pergunta que vocês vão fazer aqui? Eu tô tentando prever os comentários desse vídeo, né? Glenn, então quer dizer que você mudou um pouco de opinião com relação a IA? Sim, mudei um pouco. Eu tô achando que Vibe Coding vai ser um pouco mais relevante do que eu achava que seria. Mas se você olhar meus vídeos de um ano atrás, a gente ainda fala coisas bastante nesse sentido aqui, tá? A gente já não tava tão longe desse tipo de pensamento. Eu só não sabia que o código ia baratear e que as IAs iam aumentar a qualidade tão rápido. Eu acho que o Opus 4.5 foi o ponto de virada pra mim. Mais uma pergunta que eu tô vendo aqui. Então, vale a pena entrar na área de programação em 2026 ou tu acha que não? Cara, eu não tenho bola de cristal, eu não vou tomar essa decisão por ti. Eu acho que em 2026, de repente, eu iria pra um caminho mais de produteiro, talvez. Mas eu ainda acho que eu entraria por tecnologia, tá? Porque a gente tá vendo toda essa velocidade, todo esse valor sendo agregado em tecnologia. Não sei, cara, é tipo assim, é que nem você falar que é o seguinte. A área de programação acabou de descobrir um gerador infinito de valor, certo? Uma mina de ouro que gera ouro infinitamente. Vale a pena eu entrar nessa área? Me parece que sim, né? Se você conseguir capturar um pouco desse gerador de ouro, parece que vale. Mas eu acho que uma pegada generalista vai funcionar bem. Vai funcionar muito bem, tá? O que mais que a gente fez de perguntas? O quão certo eu tô de tudo isso que eu falei no vídeo? Não 100%, tá? Definitivamente não 100%, nada perto de 100%. Acho que é algo entre 50 e 100. Podemos gravar num 66, talvez? Que é muito difícil, né? É tudo futurologia, mas de onde eu tô agora, eu consigo afirmar que as empresas que me parecem boas e me parecem estar na fronteira estão escrevendo mais ou menos metade do código com IA,
algumas empresas 80% do código com IA. Isso me parece que já tá acontecendo, eu acho que a gente nunca vai retroceder disso daí, tá? Mas isso também não muda o fato, né, de que se você olhar as suas aplicações no passado, a maior parte do código não era você quem escrevia. Como assim, galera? Claro que era eu quem escrevia. Cara, não, porque você nunca escreveu o código-fonte do Postgres, você nunca escreveu o código-fonte do React, você nunca escreveu o código-fonte do Next.js, você só usava essas coisas. Então, tipo assim, a gente nunca escreveu... Olha o tamanho do Node Modules e olha o tamanho da sua codebase. O Node Modules provavelmente é muito maior que a sua codebase inteira. A maior parte do código da sua codebase não foi você quem escreveu. Então, nesse sentido, as coisas ainda estão um pouco parecidas, se é que você me entende. Enfim, tema muito complexo, né? Por que eu decidi gravar isso aqui? Tô quase me arrependendo desse vídeo. Nem sei se ele vai pro ar ou não.